Bom, hoje, eu irei tratar neste vídeo sobre a Confederação do Equador e falar um pouco sobre o capitão Gabriel Antunes de Aguiar, certo? Antes de começar o vídeo, aproveite para curtir, compartilhar e comentar os vídeos no canal, certo? Bom, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter republicano e constitucionalista que eclodiu no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco, alastrando-se em seguida para outras províncias do Nordeste do Brasil, como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. O nome Confederação porque é uma união de províncias, e Equador devido à linha imaginária de mesmo nome que passa próxima à região do conflito. Durante os movimentos contra o Império, os revoltosos não estavam dispostos a nenhuma negociação com o governo central, pois havia instalado um governo nos moldes republicano, independente do restante do Brasil. Os revoltosos se levantaram contra o governo central, motivado pelo autoritarismo do imperador Dom Pedro I, quando assim fechou a Assembleia Constituinte de 1823, quando perseguiu e mandou prender os constituintes e todos os que se puseram contra, e ao impor uma Constituição no ano seguinte, na qual lhe assegurou poderes absolutos, ou seja, poder moderador. As principais motivações para a Confederação do Equador foram um país recém-independente, de Portugal, crise econômica e social, crise na produção de açúcar e do algodão, altos impostos, autoritarismo de Dom Pedro I e a outorga de uma Constituição, causando insatisfação, desejo de sair da monarquia para uma república, desejo de se tornar um país autônomo. O objetivo principal era derrubar a monarquia autoritária e centralizadora de Dom Pedro I, se separar do governo do Rio de Janeiro e implantar a república no Brasil, começando pelas províncias do Nordeste, e alguns revolucionários, somente os mais radicais, defendiam também a abolição da escravatura. Os principais líderes foram, além de Frei Caneco, Cipriano Barata, Padre Pimentel, Tristão Araripe, Padre José Martiniano de Alencar e tantos outros. O estopim do movimento foi quando, em Pernambuco, com a deposição do governador da província, Manuel de Carvalho Paes, com isso, as lideranças do movimento iniciassem a revolta contra o governo central. O padre Martiniano de Alencar viajou lá da corte do Rio de Janeiro para Pernambuco, muito revoltado com o acontecido, onde ali assinou um protesto com seu colega Padre Pimentel, no Grande Conselho em Olinda, no dia 23 de dezembro daquele ano. Alencar escreveu para a província do Ceará fazendo propaganda contra o ato violento do imperador Dom Pedro I, Revista do Ceará, 1902, página 223. E logo depois também partiram vindo para o Ceará por ordem de Manuel de Carvalho, Domingo Gomes Parente e Francisco Alves Ponte, os mesmos que haviam participado da Revolução Pernambucana de 1817. Assim, o imperador precisou destituir do cargo de presidente os revolucionários dessas províncias, para nomear presidentes fiéis a si e à sua Constituição, nomeando assim para presidente da província do Ceará o tenente-coronel e engenheiro Pedro José da Costa Barros, nomeado por carta régia de 25 de novembro de 1823. Assim que Barros chegou ao Ceará para assumir o governo, tentando combater os confederados, sofreu pressão por parte dos revolucionários para pedir demissão. Após a sua demissão, com lavra de protesto, foi proclamado presidente do Ceará República o tenente-coronel Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, que ficou como presidente do Ceará desde o final de abril de 1824 a 12 de outubro de 1824, quando foi brutalmente morto. Em 26 de abril de 1824, aconteceu a sessão extraordinária e grande conselho provincial do terceiro da independência e primeiro da liberdade do Brasil, na Confederação das Províncias Unidas do Equador, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, na sala do governo, com o presidente Tristão, os vogais do conselho, o governador das armas e os ouvidores das câmaras de Aquiraz e Messejana, procuradores das ditas câmaras, os párocos das freguesias, o clero, os chefes de corpos militares da primeira, segunda e terceira linha, os eleitores de paróquias, homens bons e o povo, homem branco e rico. Nessa ocorrida importante assembleia, numa relação entre os mais de 500 nomes, estava o capitão Gabriel Antunes de Aguiar Aroeira, morador no sítio do Meio Mota, na povoação de Santo Antônio do Olho d'Água, do Coreú. Ou seja, quem foi Gabriel Antunes de Aguiar? O Gabriel Antunes participou de forma mais passiva na Revolução Pernambucana de 1817 e bastante ativa na Confederação do Equador de 1824, conforme a ata da sessão extraordinária assinada também por ele em 29 de abril de 1824. O capitão Gabriel Antunes de Aguiar Aroeira, nascido provavelmente entre os anos de 1770 a 1880, não se sabe sua filiação, mas tudo indica ser filho do cisneiro José Rodrigues de Aguiar. Apenas uma hipótese, por falta de documentação para se confirmar. Gabriel Antônio de Aguiar Aroeira, capitão comandante da Cavalaria de Granja, criador, lavrador e eleitor. O apelido Aroeira foi adquirido durante a Confederação do Equador. O objetivo do acrescido nome ou apelido Aroeira a seu nome foi que, na época, vários participantes da Confederação do Equador, ao longo de 1823 e 1824, adotaram o sobrenome ou alcunha ligado a algum lugar ou fauna e a flora brasileira, dando assim a ênfase à natureza da nossa pátria. Se explica assim devido à madeira, planta aroeira, ser densa, firme, resistente às intempéries, simbolizando assim seus ideais de participação na Revolução, com a forte e inabalável defesa do nacionalismo, liberdade, república, enfim. Também por esse tipo de vegetação ser abundante em todas as regiões do Brasil, além do mais que a aroeira é uma madeira de lei e também medicinal. Assim aparecem outros nomes ligados aos confederados, como Mororó, Caju, Anta, Biapina, Araripe, Laje, Jaguaribe, Brasil, entre outros. Gabriel Antônio de Aguiar casou-se com Francisca Maria do Espírito Santo Chica do Mota, entre os anos de 1812 a 1814, por aí, pois o casal é padrinho de uma criança em fevereiro de 1814. Com Maria Francisca teve 3 filhas: Maria Lourença da Conceição, casada com José Luiz Dourado, Maria Severa da Conceição, casada com Antônio Félix da Cunha, e Joana Isabel Rodrigues, casada com Joaquim José Pereira de Bar. Gabriel Antônio de Aguiar doou em 6 de abril de 1816 dinheiro para a elevação da nova fortaleza do Ceará, um valor de R$12.000, segundo a revista Instituto Ceará, publicada em 1905, página 306. Em relação dos principais donativos oferecidos gratuitamente a bem da construção da nova fortaleza do Ceará. Muito provavelmente, com o fim da Revolução Pernambucana, se instalou-se em sua propriedade, no Mota, onde construiu sua casa de morada, um sobrado feito todo em madeira. Gabriel Antônio de Aguiar foi nomeado para capitão-comandante do distrito do Coreaú, termo da Vila da Granja, no dia 19 de janeiro de 1820, junto com Antônio da Cunha Freire, José Félix Ferreira, Francisco Rodrigues Chaves, Luiz Antônio Moreira, Manuel Luiz, João Pereira Facundo, Alexandre de Abreu, Marciano Rodrigues Moreira, Francisco de Brito Passo, João Moraes Barreto e Geraldo Machado Coelho. Em 27 de janeiro de 1822, foi feita uma representação com Gabriel Antônio de Aguiar, comandante da 7ª Companhia do Regimento da Cavalaria do Ceará, distrito de Coreaú, da Vila da Granja, sob a pretensão de melhorar ordenado para os milicianos daquela companhia. Gabriel Antunes morava em seu sítio chamado Sítio do Meio Mota, onde atualmente existe lá os vestígios arqueológicos, vê-se ainda os alicerces de pedra. E ao lado passa um riacho, mas também tinha outras propriedades como Grosso, Enjeitado, Carnaúba Furada. Gabriel Antunes de Aguiar faleceu em junho de 1844. Seu inventário foi procedido na comarca da Várzea Grande, na vila da Granja, em 1846, existente no Fórum de Coreaú, digitalizado em 2022 pela Associação Memória Salva do Vale do Coreaú.
Os nomes dos presentes que assinaram a ata da Assembleia nesse dia, somente os referentes à Vila da Granja, foram Manuel Joaquim da Paz, advogado e procurador da Câmara de Granja, Frei Alexandre da Purificação, por si e como procurador do pároco da Vila da Granja, Gabriel Antunes de Aguiar Aroeira, capitão Francisco de Paula Pessoa, sargento-mor e eleitor, Elias Pereira de Albuquerque, comandante das ordenanças da Vila da Granja, Joaquim de Andrade Pessoa, eleitor, Joaquim da Costa Sampaio, tenente-coronel e eleitor, Antônio Zeferino Caju da Granja, tenente, secretário da segunda linha, Francisco de Paula Ferreira Chaves, escrivão do geral da Vila da Granja, Inácio José Rodrigues Pessoa, eleitor, Francisco Rodrigues Chaves, eleitor, Inácio João Barcelo, eleitor, José Eusébio de Carvalho, eleitor, Antônio Inácio de Almeida Bravo, eleitor, Elias Ferreira de Abreu, capitão-comandante, Manuel Pereira Viana, tenente de cavalaria. Os periódicos da Revolução eram os mais inflamados: o jornal Tifes Pernambucana, o órgão denunciador de Frei Caneca, Diários do Governo do Ceará, redator o padre Mororó, sua primeira edição foi no dia 1º de abril de 1824. Os revolucionários confederados divulgaram suas ideias republicanas, além dos artigos nos seus jornais, também folhetos, panfletos, manifestos, proclamas e também de boca em boca, sobre defendendo a república, a liberdade e criticando e denunciando os despóticos governos, também através de poesias, enfim. Nesse tempo veio o material completo para 2 tipografias, uma delas no Ceará. A Constituição adotada provisoriamente pela República da Confederação do Equador foi a Constituição da Colômbia, a bandeira feita nas cores amarelo, azul e branco. Em 1º de maio aconteceu o manifesto de Manuel de Carvalho Paes de Andrade, lá em Pernambuco, né? E no dia 22 de maio, a proclamação de Tristão, convidando o Ceará a unir-se a Pernambuco e demais províncias que se aceitaram sob a bandeira republicana, desfraldada por Manuel de Carvalho Paes de Andrade. E em 29 de maio, Tristão Gonçalves priva os europeus dos cargos civis que exercia na província. No dia seguinte, tirou-lhe os cargos militares. Em 26 de agosto, é proclamada a República no Ceará. 26 de agosto, em um grande conselho de 405 eleitores de todas as vilas envolvidas. Depois de muitas conquistas em agosto do corrente, a República do Equador começou a sofrer fortes derrotas, lutando contra as forças do governo central, teve seus portos bloqueados, tiveram que lutar contra as forças imperiais e começaram a enfraquecer. E algumas pessoas, alguns dentre eles discordavam dos outros, enfim. Com a chegada das tropas do comandante inglês Lord Cochrane, o brigadeiro Lima e Silva e a expedição do chefe da divisa de Green, todos contra as tropas revolucionárias de Manuel de Carvalho, que logo acuado pelas forças do governo central, acabou empreendendo fuga. Nesse tempo, os outros compatriotas, sabendo da fuga de Carvalho, deu a causa já como perdida. Depois disso, tentando mais uma batalha sobre a Boa Vista, porém foi muito sangrenta e mortífera para os dois lados. Depois foram rechaçados completamente e se retiraram para o interior. E foi tentando se livrar das repressões. Né? A debandada foi geral. Por fim, perseguido pela coluna imperial, se entregaram porque não tinha mais elemento de resistência. Revista Instituto Ceará, em 1914, página 63 a 65. Desse modo, terminou em poucos meses a efêmera república denominada de Confederação do Equador. A Carta Imperial de 15 de outubro de 1824, julgando que a morosidade das formalidades dos tribunais ordinários não correspondia à urgência de castigar os revolucionários, mandou estabelecer em Pernambuco e no Ceará comissões militares que devia julgar verbal e sumariamente os chefes e cabeças. Dos julgados pelas comissões ordinárias foram 17 executados em pena última. No dia 13 de janeiro de 1825, às 10 horas da manhã, no Largo das Cinco Pontas, na cidade de Recife, realizou-se a execução do Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Foi fuzilado devido à recusa de enforcamento pelos carrascos. Em 25 de março foi a execução do Major Agostinho Bezerra Cavalcante Souza e depois vieram mais outras execuções. Na província do Ceará, foram também fuzilados na manhã do dia 30 de abril Gonçalo Inácio de Albuquerque Loyola Mororó, Padre Mororó, e o coronel
João de Andrada Pessoa Anta, em 7 de maio. Francisco Miguel Pereira Biapina. A 16, Luiz Inácio Azevedo Bolão. A 28, Feliciano José da Silva Carapinino. No Ceará também foi condenado Raimundo Alexandre Pereira Biapina a degredo perpétuo e serviço das obras públicas na Ilha Fernando de Noronha, onde morreu. Foram mandados ao foro ordinário José Francisco de Lima, José Nepomuceno da Silva Ganguçu e José Correia Canelo. E ainda o pernambucano Frei Alexandre da Purificação, a degredo perpétuo, no Rio Negro, onde acabou seus dias. Revista do Ceará, 1914, 70, página 70 e 71. Na Vila da Grande, por fim, foi João de Andrada Pessoa Anta, comerciante, sargento-mor de ordenança da vila, lutou pela independência do Brasil e oficialato da Ordem do Cruzeiro. O advogado Manuel Joaquim da Paz, que se foragiu até ser concedida a anistia. Francisco de Paula Pessoa, com pressão, abjurou da República e jurou fidelidade ao imperador. Francisco Rodrigues Chaves, Campanha, abjurou da República e jurou fidelidade ao imperador. Foi tabelião. João Porfírio da Mota, perseguido, fugiu para o Maranhão e depois Estados Unidos da América e regressou só muito tempo depois, em 1826. Plácido Fontinelli fugiu com o irmão Amaro para Parnaíba, ficando sob a proteção do coronel Simplício Dias. Inácio José Rodrigues Pessoa, preso, abjurou da causa republicana. Elias Ferreira de Abreu abjurou fidelidade ao imperador, foi depois vereador e juiz trienal. José Raimundo Pessoa fugiu para Paraíba, voltou só depois do perdão. Inácio José de Barcelo fugiu para Ibiapaba, voltou depois do perdão. José Eusébio de Carvalho fugiu para o Piauí, foi vereador e juiz trienal. Joaquim da Costa Sampaio ficou sob a guarda do pai, que era monarquista, e abjurou da República. Antônio Inácio de Almeida Bravo jurou fidelidade a Dom Pedro, foi juiz trienal e tabelião. Antônio Zeferino Mota fugiu e refugiando-se na Parnaíba, voltou depois da anistia. Francisco de Paula Ferreira Chaves foi espancado por ocasião do cerco de Granja para a captura de Pessoa Anta. Fugiu depois e só regressou quando as forças de Gonçalo Luiz se retiraram. Quando o capitão das forças imperiais, Marcos Antônio Brice, que estava em Sobral e veio para Granja para prender Pessoa Anta, o cabeça da revolução, prendeu na ocasião Manuel Gregório de Almeida Fortuna, que foi preso junto com José Raimundo Pessoa, Joaquim de Andrada Pessoa, Inácio Rodrigues Pessoa, André Bernardino Chaves, José Tibúcio de Almeida Fortuna, Domingo Anselmo de Souza Castro, Antônio Brice dos Santos, o tenente-coronel José Pereira Jacinto, capitão José Pereira Jacinto Júnior e Manuel Antônio de Almeida. Fontenelle, página 79. Os cearenses que não foram pegos e punidos nem morreram em batalhas e que conseguiram se livrar de certa forma das rebeliões, das repressões do governo imperial, como no caso do capitão comandante Gabriel Antônio de Aguiar, Caroeira, que a saber parece sobreviveu ileso a tudo, acredita-se ter se refugiado em sua propriedade no sítio do Meio, no Mota, e veio falecer somente em 1844 por morte natural. No dia 28 de dezembro de 1824, o tenente-coronel Conrado Jacob Niemeyer, a quem havia sido incumbido de capturar Pessoa Anta, embarcou com 100 praças na escuna Independência ou Morte, trazendo em sua companhia Marcos Antônio Brice, capitão do exército, capitão Lourenço de Souza Dourado. Esses botaram terror contra os revolucionários, perseguindo-os, prendendo-os. E de Sobral vieram para a Granja, na pessoa do ajudante de ordem, do tenente Fernando Costa, para fazer cercar a casa de Andrada e prendê-lo, mas não encontraram. Como a Vila Viçosa do Ceará não havia aderido ao governo republicano, e sendo bem a favor da monarquia de Dom Pedro I, pois não queria se separar do governo central, e por ordem do capitão Marcos Antônio Brice, arregimentou cerca de 20 índios e mandou invadir
a confederada e vizinha Vila da Granja, para enfrentar e derrotar os fervorosos revolucionários de lá. E foi assim que aconteceu. No dia 22 de janeiro de 1825, de ordem do presidente da República, presidente da província, foi à vila novamente invadir por uma tropa de 100, por cerca de 200 índios aldeados da Vila Viçosa, com ordem de ainda prendê-lo e a seu irmão Joaquim Andrade Pessoa. Os índios dispersaram-se pelas ruas e cometendo toda sorte de violência, saqueando e açoitando homens e mulheres, até de famílias importantes. 19 pessoas sofreram este vilipêndio. O tabelião Chaves foi gravemente espancado, o patriota José Tiburcio de Almeida Fortuna recebeu um ferimento de seta. Finalmente, pessoas as mais influentes da vila foram postas em fuga. Após isto, os índios tomaram o quartel na Casa da Câmara. Valeu muito a intervenção de Dona Joana da Mota, mulher de Manuel Antônio de Almeida, que tratou de ganhar o sargento Mó dos índios, chefe ostensivo dele, com fazendas e quinquilharias. Eram eles, na verdade, comandados por Gonçalo Luiz de Carvalho, inimigo rancoroso de Pessoa Anta, pelo fato deste o haver processado por furto de gado. Passado, porém, o primeiro susto, os patriotas mandaram tocar alarmes investindo pela tarde, com permissão do comandante-geral da vila, Antônio da Cunha Araújo, fizeram-nos despojá-lo. Muito custo obter essa permissão. A impressão que esta agressão produziu levou diversas pessoas, inclusive suas menores, a se dirigir a João Félix, já então nomeado presidente da província, ali pedir passaporte para deixarem a terra. O presidente voltou o expresso que conduzira a petição, dizendo que mais logo deliberaria e deu ordem a abrir-se para continuar a perseguição. Em vista disso, deu-se à disposição e fuga dos compatriotas. Marcha do Tempo, Fontenelle, páginas 78 a 79. Um fato muito interessante que aconteceu em Granja, durante a República da Confederação do Equador, foi quando, depois de reunidos na Câmara Municipal, que saíram da casa, da Câmara, partiram os republicanos para o lado da igreja matriz, onde no meio daquele entusiasta, vivas e aclamações da República, dirigiram-se depois para o lugar do Pelourinho, que ficava pouco distante na porta na praça da igreja, onde existia um curral de vacas do capitão José Raimundo Xavier, e que estava sob a guarda do sargento-mor José da Costa Sampaio. O destruíram completamente do auge do entusiasmo. O sargento-mor, guardião fiel do instrumento de suplício, sabendo do feito dos revolucionários, tratou de denunciar todos os insurrectos, mas sabendo que entre os sediciosos constava o seu filho, Joaquim da Costa Sampaio, juiz ordinário. Mudou logo de resolução e declarou que desistia as denúncias se os insurrectos reconstituíssem o Pelourinho. No dia seguinte, os revolucionários mandaram fazer um outro e à tarde, conta aquele sargento-mor, com alguns de seus bajuladores, saiu a passeio pela vila, dando vivos ao imperador e chegando ao local do Pelourinho, abraçou-se no transporte de entusiasmo com o instrumento de suplício, exclamando: "Ah, já está aqui o meu Pelourinho!" E aos seus companheiros respondia com urras e vivas ao imperador. Logo se organizou-se sobre o chamado Joaquim da Costa Sampaio, um batalhão de patriotas denominado Não Há Mais Escravidão, e que devia marchar para reunir-se em Baturité as forças do comandante de armas interino Antônio Bezerra de Souza Menezes. Quando Francisco de Paula Pessoa, irmão de Pessoa Anta, que estava em Sobral, mandou comunicar-lhe que a causa da República estava perdida, pela chegada de Lord Cochrane, Marquês do Maranhão, em Fortaleza, o qual havia proclamado para presidente da província o coronel José Félix de Azevedo Sá. Marcha do Tempo, Fontenelle, páginas 77 a 78. A República durou pouco, proclamada a 26 de agosto, jurada em seguida por algumas câmaras municipais, desapareceu da capital a 18 de setembro, quando o vice-presidente da República, José Félix de Azevedo Sá, intimado por Lord Cochrane,
arvorou a bandeira imperial e proclamou o governo do imperador. Revista Instituto Ceará, 1925, página 235. O desfecho da Confederação do Equador de Dom Pedro I conseguiu impor sua força nas províncias envolvidas. Todavia, não o suficiente para pacificar a região, pois os ideais republicanos ainda permaneceria e motivaria depois outras revoltas durante o período regencial. O resultado da Confederação do Equador foi presos, exilados, mortos, feridos, famílias desestruturadas, dívida nas câmaras, dívida nas províncias, volta do império e república malfadada.